O governo Bolsonaro recusou o fechamento do espaço aéreo e o aumento da fiscalização do garimpo. Essa é uma reportagem exclusiva aqui do UOL, é a nossa manchete principal. O UOL apurou que todos os pedidos feitos pela Polícia Federal entre 2021 e 2022 foram negados. Foram negados pelo governo Bolsonaro. E, com isso, a fiscalização do garimpo acabou sendo fragilizada e a destruição da terra Yanomami foi, inclusive, intensificada. Esses foram os pedidos feitos pela Polícia Federal e que foram relatados ao UOL por 4 pessoas envolvidas sob a condição de anonimato. O garimpo ilegal, como a gente sabe, ameaça o meio ambiente, ameaça a saúde das comunidades tradicionais de Roraima, destrói, inclusive, os meios de sobrevida dessas pessoas, de vida dessas pessoas. Procurada, a FAB não respondeu se houve negativa para fechar o espaço aéreo ou aumentar a fiscalização. Mas o UOL apurou que os pedidos da PF aconteceram entre 2021 e 2022. Todos foram negados. Em algumas ocasiões, a queixa era que os helicópteros usados pelos garimpeiros voam baixo e não são captados pelos radares em solo, embora possam ser captados por aviões radares. Em outras, a resposta era que a área era muito grande. Certa vez, a Força Aérea exigiu alguma compensação financeira pelos gastos com voos na fiscalização. Bom, eu já vou chamar nossos colunistas, nossos comentaristas de hoje. Josias de Souza, como sempre, nosso parceiro aqui nas Manhãs do UOL. E a gente chamou hoje para comentar conosco também o César Calejon, que está conosco já ao vivo aqui. Olá, César! Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Fabiola, bom dia, amigos e amigos do UOL, Josias, bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Olá, Josias, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã. Muito bom dia ao César também. É uma honra tê-lo aqui de volta. Vamos lá, semana cheia, né, Fabiola? Semana Começa com cheia. muita notícia. Vamos começar com essa manchete principal de hoje aqui do UOL, César, que é justamente essa informação de que eu acho que não é uma novidade, né? A gente vem falando isso. A questão do garimpo ilegal durante o governo Bolsonaro, ela foi frequente, né? A liberação para que o garimpo funcionasse. Mas agora vão aparecendo as provas. O que essas provas significam e podem complicar a vida de Bolsonaro, hein, César? Olha, Fabiola, a meu ver, elas corroboram aquilo que todo mundo já sabe. Elas corroboram que o governo Bolsonaro agiu efetivamente em prol do genocídio Yanomami. Por vezes, quando a gente utiliza termos mais duros dessa ordem, como genocídio, por exemplo, os bolsonaristas se ressentem, não gostam, classificam isso como uma espécie de perseguição contra o Jair Bolsonaro. E o que essas provas agora, essas investigações e tudo que vem aparecendo de forma subsequente ao governo Bolsonaro indica é que precisamente houve a deliberação, houve todo um estado de coisas organizado no sentido de precisamente promover o que a gente vinha alertando que caracterizaria um genocídio. O Bolsonaro, vamos lembrar, ele disse que a especialidade dele era matar, ele disse que ele não demarcaria um único centímetro para terras indígenas antes, inclusive, de assumir a própria presidência da República. Uma série de coisas. Ele fez falas muito incisivas nesse sentido. Não é de se espantar que investigações que têm um pouco mais de propriedade, na medida em que ele já não está na chefia do próprio Executivo Nacional, indiquem precisamente nessa direção, que sobre o governo dele, todo tipo de pedido de auxílio foi negado, todo tipo de medida cautelar ou protetiva que de alguma forma pudesse colocar um limite ao garimpo ilegal foi negada. Ele atuou de uma forma muito proativa no sentido de liberar esse tipo de atividade, inclusive. Não por acaso a gente tem, na semana passada, garimpeiros que se tornaram ousados e articulados e coesos a ponto de atacar uma base do IBAMA, utilizando barcos, acho que foram 7 barcos com
garimpeiros armados que atacaram efetivamente uma base do IBAMA. Então, tudo isso é muito sério, tudo isso questiona a própria força do Estado brasileiro, e isso é o que eu acho que é mais grave e que a gente tem que colocar em perspectiva de uma forma muito adequada. Além do genocídio, isso corre no STF, mas corre em cortes internacionais também. Você tem isso em Haia, você tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudo isso avaliando essa questão de uma maneira muito próxima, e o que pode, seguramente, deve trazer consequências para o Bolsonaro e para membros da sua administração. Agora, tem outra questão que é muito séria também, que essas medidas e todo esse estado de caos coloca em xeque a própria a capacidade do Estado brasileiro de gerenciar a boa parte do seu território. Isso compromete, em ampla medida, a própria soberania nacional, Fabiola. Então, isso é absolutamente sério e precisa ser avaliado com essa propriedade que está sendo proposta nessa ocasião, a meu ver.